9h04 no horário de Brasília, e aqui no Jornal Gente a gente continua essa cobertura especial sobre a ação dos Estados Unidos na Venezuela, a prisão de Nicolás Maduro. Por isso agora a gente vai direto a Nova York conversar com o Eduardo Barão, que tem todas as informações a respeito do julgamento de Maduro, que vai ser aí, pertinho de você, né, Barão? Muito bom dia para você. Oi, Soninha, bom dia para você, para todo mundo também no Brasil. Pois é, daqui a pouco, meio-dia, horário aqui de Nova York, 14h, no horário de Brasília, Nicolás Maduro e a esposa, Cília Flores, serão levados de onde estão nesse momento, o centro de detenção que fica no Brooklyn, até o Tribunal Federal, que fica na parte sul aqui da ilha de Manhattan. E lá eles vão ouvir de um juiz experiente, um juiz federal, as acusações que estão sendo colocadas aos dois pela Promotoria Federal aqui dos Estados Unidos, pela procuradora Pam Bondi. Entre as acusações, são 4 elas, né? Narcoterrorismo, mandar cocaína aqui para os Estados Unidos, também explosivos identificados e armas que foram colocadas como de posse de Maduro. Os dois mandariam esse arsenal aqui para os Estados Unidos, participando de uma grande operação a partir da Venezuela. Maduro, desde que chegou aqui em Nova York, foi levado para esse centro de detenção no Brooklyn, é um centro federal, a penitenciária federal, e agora eles vão dar início ao processo legal aqui nos Estados Unidos com essa primeira audiência. Essa primeira audiência é muito parecida com aquelas que a gente acompanha nos filmes, né? Não tem o julgamento a partir de hoje. Hoje é só a leitura das acusações aos dois acusados, ao Maduro e à esposa, e aí eles vão se declarar culpado ou inocente, culpados ou inocentes. E é só isso. O juiz eventualmente poderia determinar uma fiança se fosse em outro caso, mas nesse caso de Maduro é improvável que isso aconteça. Afinal de contas, ele teria de pagar a fiança e continuar vivendo aqui nos Estados Unidos. Então, é improvável que o juiz, que é um juiz experiente, tem mais de 90 anos de idade, foi indicado lá atrás pelo presidente Bill Clinton, coloque uma fiança nesse caso de Maduro. Maduro deve voltar logo depois dessa rápida audiência para a penitenciária no Brooklyn. Nessa penitenciária do Brooklyn estão, digamos, presos famosos, entre eles aquele rapper, o Piriri, o Puff Daddy. Tem também o jovem assassino Luigi Mangione, que matou o CEO de um seguro de saúde, o maior seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, em plena Nova York. Depois teve uma caçada, ele foi localizado no McDonald's, no estado vizinho da Pensilvânia. De qualquer forma, há uma expectativa para uma concentração muito grande hoje, daqui a pouco, a gente está indo para lá já já, ao meio-dia, na frente do Tribunal Federal, que fica aqui na parte sul de Manhattan, por causa dessa primeira audiência do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Há, inclusive, agora um comboio saindo dessa penitenciária em Nova York. Não está confirmado, Barão, se esse comboio transporta o ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro ou não. O Barão, a gente conhece as prisões dos Estados Unidos pelos filmes, não é? Quem nunca assistiu um filme em que tem ali aquela visão de como é uma penitenciária norte-americana? Essa aí é como? Se sabe? É cela individual? Pavilhões? Você tem essa informação, Barão? Nesse primeiro momento, Thaís, o Maduro estaria numa cela individual, mas não necessariamente ele vai ficar depois numa cela individual. É provável que ele tenha que dividir com outro. Por que eu digo que no primeiro momento é uma cela individual? Porque ainda é o processo inicial, digamos assim, ele não foi condenado. Então, nesse início, ele tem, entre aspas, algumas regalias, mas depois não, depois ele vai acabar ficando numa cela compartilhada, provavelmente com mais um detento, e depois ele acaba tendo ali a situação normal de qualquer outro detento aqui nos Estados Unidos que está preso nessa penitenciária federal. Ela não é, digamos assim, a penitenciária mais temida pelos bandidos aqui de Nova York. Tem outras que são mais linha dura, digamos assim. Mas é uma penitenciária federal de segurança máxima, fica no Brooklyn, numa região bem bonita aqui de Nova York. Eu não sei se tem uma visão, assim, eventualmente, do lugar na janelinha, não deve ter,
mas evidentemente é uma região bonita aqui de Nova York, na região do Brooklyn, e é bem perto, né? Se Maduro estiver nesse comboio de agora, o deslocamento do tribunal é muito rápido, demora nem 10 minutos, é bem perto. É só atravessar praticamente a ponte do Brooklyn, ele já está nesse tribunal federal que fica aqui na parte sul de Manhattan, Thaís. Tá aí, tem muita movimentação de polícia lá, isso dá pra ver e não tem dúvida não. Barão, dúvida rápida de informação que eu não achei nas agências aí, me conta se aí já falaram algo. Vai ser transmitido isso? Vai ter gravação dessa sessão? Nós vamos ter ali imagens do que vai acontecer nesta primeira audiência de Maduro com a justiça americana? O Pedro, normalmente tem ele chegando na sala, tem a imagem dele entrando na sala. Pelo menos foi assim, por exemplo, no caso do ex-presidente. Era ex-presidente na época e do atual presidente Donald Trump. Eu já fui várias vezes nesse tribunal porque o Trump foi julgado nesse tribunal, né? Então, ele aparece justamente naquele corredor antes de entrar na sala. Normalmente, dentro da sala, não. Você tem aqueles desenhos que são feitos, né? É uma audiência pública, Pedro. Você que entende bastante disso, é uma audiência pública. Quem quiser precisaria chegar lá, pegar aquela fila, ficar ali sentadinho, não pode gravar celular, está proibido. Mas sempre tem lá um profissional que fica desenhando aqueles desenhos famosos de tribunais, né? Então, o que tudo indica, mais ou menos isso deve aparecer. Eles não vão entrar, evidentemente, pela porta principal do tribunal, vão entrar por uma porta lateral, uma porta auxiliar, nos fundos, e a partir daí ele vai ser levado justamente para essa área. É muito cedo, agora aqui em Nova York, são 7h11 da manhã, não sei exatamente se é o Maduro, mas se for, ele está chegando bem mais cedo, já que a audiência está marcada só para o meio-dia. A gente vai saber isso ao longo do dia. Obrigado, viu, Eduardo Barão? Até por isso aí que os Estados Unidos tem, né, diferente do Brasil, de televisionamento, que a justiça lá segue por um outro caminho, né? Aqui nós estamos vivendo uma crise hoje do judiciário e muito se deve a esse excesso, né, de publicidade que há na transmissão desses julgamentos. A nossa história mudou a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, principalmente, começou a transmitir as suas sessões e aí nós perdemos o controle a respeito desse protagonismo. O Barão está trabalhando bastante aí desde o fim de semana, hoje vai trabalhar bastante. Bom trabalho para você, até a próxima, Barão. Até mais, valeu, bom dia para vocês, ótima semana. Obrigada. 9h11, vamos seguir na linha internacional com o Felipe Killing.